Bom dia, pessoal. Nós vamos começar hoje a estudar o nosso continente, o continente americano. Esse continente que é tão diverso, tanto no que diz respeito aos aspectos culturais quanto aos aspectos naturais, né? A América, gente, ela é o maior continente em extensão no sentido norte e sul, e ela é o terceiro mais povoado. Só perde para o continente asiático, que tem quase 60% da população mundial, e para o continente africano, que também é bem mais populoso que o continente americano. Então hoje a gente vai começar os estudos sobre a América e você vai entender um pouquinho desse continente tão importante e mais importante ainda para nós que residimos nele, ok? Aqui eu tenho para você uma imagem do continente americano e a gente vai dar a localização geográfica dele primeiro para você entender, tá? O continente americano, como você pode observar aí na sua tela, ele possui terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, tá? Então, se eu considero a linha do Equador, eu vou ter terras no norte e terras no sul do planeta, no que diz respeito à América. Além disso, quando nós consideramos o meridiano de Greenwich, nós falamos que o continente americano está totalmente no hemisfério oeste do planeta, também chamado de hemisfério ocidental. Aqui nós temos uma divisão política do continente americano. O continente americano ele possui 35 países independentes e alguns territórios, como por exemplo a Guiana Francesa, que pertence à França, tá? E aí você pode observar que existem países com territórios continentais, como o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil, tá? E agora, gente, a gente vai começar a falar da divisão do continente americano, tá? Você observa aqui, ó, que nós temos duas representações que correspondem à América anglo-saxônica, que a gente já vai ver mais para frente, que pega Estados Unidos e o Canadá. Você tem aqui o restante, que corresponde à América Latina, ok? A gente vai entender por que desses nomes. E aqui embaixo você tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Quando nós falarmos agora sobre a regionalização, você vai entender o porquê dessas divisões, tá? Quando eu falo sobre o aspecto fisiográfico, e quando eu falo fisiográfico, eu estou falando dos aspectos naturais e de posição geográfica, eu tenho uma regionalização do continente baseada em três partes: na América do Norte, na América Central e na América do Sul, tá? A América do Norte, como você pode ver aqui onde eu estou passando o mouse, ela é composta pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México. Então, quando eu falo assim, a América do Norte tem esses três países. Por que esses três países estão elencados na América do Norte? Por conta da localização geográfica deles e pelos aspectos físicos naturais que são muito parecidos, ok? Então, a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Depois eu tenho aqui a América Central, tá? A América Central, ela é dividida em América Central continental, que também é chamada de América Central Istmica, e a América Central Insular. A América Central Continental Istmica, por que istmica? Porque istmo é uma pequena faixa de terra que liga duas outras faixas maiores. Se você observar que a América Central ela é uma faixa muito estreita que liga a América do Norte e a América do Sul, tá? Por isso, América Central Continental e Istmica. Aqui não está destacado, mas nós temos também a América Central Insular, onde nós temos aqueles países que são muito famosos pelo turismo que neles é feito, como por exemplo Cuba, República Dominicana, tá? Então aqui a América Central. A América Central tem os países com menor território. E depois você tem aqui a América do Sul, que é a América onde você mora, onde você reside, onde a liderança aqui é o Brasil, mas nós temos vários outros países importantes aqui, como a Argentina, o Chile, a Bolívia, Peru, Equador e por assim vai. Uma curiosidade, aliás, uma curiosidade não, um fato que você já deve saber, mas nós vamos reforçar aqui: o Brasil é o país da América do Sul que faz fronteira com o maior número de países dessa parte do continente americano. Nós só não fazemos fronteira com o Equador e com o Chile, ok? Isso é bom porque isso ajuda nas nossas relações comerciais. Outra característica importante aqui é que na América do Sul apenas dois países não são banhados pelo oceano. Quais são os países que não são banhados pelo oceano? A Bolívia e o Paraguai.
Isso dificulta, por exemplo, as exportações desses países, né? Porque aí eles têm que utilizar o oceano que banha alguns países e tem que pagar o quê? Taxas, tá? Observando aqui nesse mapinha do meio aqui, é interessante você entender que a costa leste do continente americano, ela é banhada pelo Oceano Atlântico e a costa oeste é banhada pelo Oceano Pacífico, ok? Então, quando nós fazemos uma regionalização do continente americano baseado nos aspectos fisiogeográficos, ou seja, de posição geográfica, dos aspectos naturais, como relevo, clima, vegetação, que a gente vai aprender mais especificamente daqui para frente, nós temos 3 Américas: América do Norte, América Central e América do Sul, ok? Mas essa não é a única divisão que nós temos do continente americano. Nós temos uma outra regionalização, tá? Que é pautada na divisão histórico-social e econômica. E aí nós temos a América Anglo-Saxônica e a América Latina, tá? A América Anglo-Saxônica, gente, ela é a América desenvolvida, a América rica. Nessa parte da América, nós só temos 2 países. Nós temos Estados Unidos e Canadá. Eles possuem essa parte da América, ela é diferente das demais porque ela sofreu a colonização de povoamento, que a gente vai detalhar mais ali na frente o que é, mas que tem como principal característica o desenvolvimento do mercado externo e o pouco uso de mão de obra escrava, tá? Então preste atenção, quando eu falo pouco, eu não estou falando que não teve, eu estou falando que foi pouco se comparado, por exemplo, com a colonização que ocorreu aqui no Brasil, tá? E aí, além da colonização ser diferente, porque na outra América, que é a América Latina, que é o restante do continente americano, nós tivemos uma colonização de exploração, nós temos um nível de desenvolvimento muito superior, tá? E nós temos línguas predominantes diferentes. Nos países da América Anglo-Saxônica, nós temos como principal característica o quê? O predomínio do inglês. O inglês vem de uma região saxã, na Europa, que é ali próximo da Alemanha, ok? Então, quando eu falar de América Anglo-Saxônica, eu estou falando da América rica, desenvolvida, onde nós temos o inglês como língua predominante, apesar no Canadá nós termos o francês, que é uma língua latina aqui em regiões como o Quebec, mas o predomínio de uma forma geral é da língua inglesa, ok? Já quando nós falamos de América Latina, nós estamos falando da América subdesenvolvida, da América pobre. Essa América vai aqui desde o México, tá? E vem aqui pegando a América do Sul, a América Central toda, tá? A América Latina, diferentemente da América Anglo-Saxônica, sofreu a colonização de exploração, onde não havia o cuidado de desenvolver o mercado interno, mas sim explorar tudo que havia na colônia e enviar para a metrópole, tá? Chama-se América Latina por conta das línguas predominantes, que são o espanhol e o português. E o espanhol e o português são línguas oriundas do latim, por isso América Latina, tá? O predomínio maior aqui é da língua espanhola, com exceção do Brasil, que fala português. Só que além do português e do espanhol, nós temos aqui no povoado da Guiana Francesa pessoas que falam francês, tá? E nós temos o Suriname, que fala holandês. Mas mesmo assim, mesmo o holandês não tendo origem na língua latina, no latim, é considerado pertencente à América Latina por conta da sua posição geográfica, ok? Então, quando nós falamos da divisão histórico-social e econômica, nós temos 2 Américas, a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Tá? Então, quando nós vamos regionalizar o continente americano, nós conseguimos fazer essa regionalização através de 2 formas: pela divisão fisiogeográfica e pela divisão histórico-social econômica. Aí, pessoal, eu coloquei imagens aqui que dá para você entender bem a diferença da colonização, tá? A colonização de povoamento, como você pode observar aqui que eu estou passando o mouse, ela ocorreu na América Anglo-Saxônica. E a colonização de povoamento, de exploração, ocorreu aqui na América Latina. Aí você observa as imagens aqui, como que é totalmente diferente. É como eu disse para vocês, na colonização que ocorreu na América Anglo-Saxônica, que foi a colonização de povoamento, a principal característica era o desenvolvimento do mercado interno.
por conta disso é que os Estados Unidos e o Canadá se tornaram países desenvolvidos, porque não houve a exploração dos seus recursos nem dos povos que aqui existiam. Observa que, de acordo com a imagem aqui, há, por exemplo, uma coabitação pacífica entre os colonizadores e os ameríndios que estão aqui. Tá? Lá também existiam os indígenas da forma diferente deles. Tá? E também, aqui embaixo, você pode observar que aqui já foi diferente. Houve uma exploração dos indígenas, tá? Que aqui existiam, e depois houve a escravização dos negros que chegaram aqui justamente para substituírem a mão de obra do indígena. Porque aos poucos, como o indígena conhecia o território, ele conseguia fugir da perseguição do colonizador. Tá? Agora, eu coloquei aqui para vocês, e é bem importante que vocês observem isso e possam fazer essa diferença, do que aconteceu em cada parte da América de acordo com a sua colonização. Então, por exemplo, vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos. O Brasil representando a América Latina e os Estados Unidos representando a América Anglo-Saxônica. No Brasil, você vai ver aí que tudo que ocorreu relacionado à colonização foi na coluna aqui, ó, na coluna que está à sua esquerda. Porque o Brasil foi uma colônia de exploração. Já nos Estados Unidos é tudo que está à sua direita, na colônia de povoamento. Então, por exemplo, vamos lá, ó. No Brasil, onde houve essa colonização de exploração aqui na América Latina, a produção agrícola era em grandes propriedades para exportação. Então, tudo que se plantava aqui era pensado na exploração do território da colônia no intuito de fazer o quê? A produção ir para a metrópole. Tá? Por isso surgiam os latifúndios aqui. Já na colonização de povoamento, lá na América Anglo-Saxônica, a produção agrícola era em pequena escala, em terras pequenas, onde desenvolvia-se a policultura, ou seja, várias culturas, tudo isso para abastecer o mercado interno. Tá? Na colônia de exploração, houve o trabalho escravo de índios ou também dos negros, né, em alguns locais. Já na colônia de povoamento, a gente tem um pouco de escravidão no sul dos Estados Unidos ali. Mas se comparada com a escravidão que ocorreu na América Latina, os índices são pífios, muito pequenos. De uma forma geral, nas colônias de povoamento, há o predomínio do trabalho livre e assalariado. Tá? Houve um pacto colonial rígido aqui nas colônias de exploração. O que é o pacto colonial? Era a relação estabelecida que haveria entre colônia e metrópole. Essa relação de exploração, ou seja, de todos os recursos naturais que existem na colônia serem pertencentes à metrópole e muitas das vezes explorados e enviados para lá, como por exemplo o ouro, aqui no Brasil. Tá? Já lá na colônia de povoamento não havia esse pacto colonial. Era ausente essa descrição no modo de explorar aquela região ali. No país, nas colônias de exploração, nós tínhamos monoculturas, ou seja, eles desenvolviam a agricultura, como nós vimos, num grande latifúndio, só que apenas de uma cultura, tá? Eram as famosas plantations. Toda vez que a gente fala de plantation, a gente está falando de monoculturas em países que foram colonizados, e essa monocultura, ela tinha como principal característica ser exportada, vendida, não abastecer o mercado interno. Enquanto na colônia de povoamento nós tínhamos o predomínio da policultura, ou seja, se plantavam-se várias coisas, tudo isso com o intuito de abastecer o mercado interno, ok? Hoje, as colônias de exploração da América Latina, ou seja, os países latino-americanos, eles são considerados países subdesenvolvidos, em sua maioria pobres, tá? Com exceção do México, Argentina e Brasil, que são países subdesenvolvidos, sim, mas são classificados como emergentes porque apresentam grandes desigualdades sociais, no entanto, têm um desenvolvimento econômico significativo. Então, são países pobres, tá? Mas são subdesenvolvidos. Já as colônias de povoamento, aqui no continente americano, Estados Unidos e Canadá, são países desenvolvidos e são países ricos. Tá? São países que apresentam, sim, problemas sociais, mas com bem menor intensidade quando comparado aos países da América Latina. Tá? Os países das colônias de exploração são, em sua grande maioria, países de clima tropical, tá? Enquanto os países de colônia de povoamento são subtropical ou também temperados, você pode chamar. Tá? No caso do Canadá, nós temos climas frios extremos, principalmente na região norte. E nas colônias de exploração,
A primeira coisa construída foi uma cadeia, enquanto nas colônias de povoamento foram escolas. Então é muito importante que ao fim dessa aula você possa ter entendido e desenvolvido um raciocínio que a forma de colonização ela definiu exatamente o destino das colônias. As colônias de exploração, ou seja, todos os países da América Latina foram exploradas e isso refletiu muito no seu nível de desenvolvimento, que é baixo. Por isso, países subdesenvolvidos, com exceção de Brasil, Argentina e México, que são subdesenvolvidos e industrializados, o restante são subdesenvolvidos agroexportadores, ou seja, ainda não tem uma indústria significativa e dependem muito da exportação dos produtos agrícolas. Enquanto nos países desenvolvidos, dos países da América Anglo-Saxônica, como foram colônias de povoamento, houve um processo de desenvolvimento interno. Esses países são ricos e altamente produtores de tecnologia de ponta, o que reflete nitidamente na sua forma de viver hoje, na sua qualidade de vida, ok? Então, para resumir, nós temos que a América Anglo-Saxônica é rica e desenvolvida e a América Latina é uma América pobre e em desenvolvimento. E nós estamos vendo hoje o que está acontecendo com a América Latina no que diz respeito à pandemia. O que está acontecendo aqui? Obviamente, nos Estados Unidos também está ocorrendo algo gravíssimo. Na verdade, os Estados Unidos é o centro da pandemia no mundo. Mas vamos ver até quando os Estados Unidos vai ser o líder nesse ranking tão negativo. Porque a tendência é que o Brasil, um país latino-americano, assuma esse topo, né? Só que tem uma diferença muito grande na pandemia nos Estados Unidos e na pandemia, por exemplo, no Brasil. Eles realmente têm uma estrutura para bater de frente com o vírus. Nós temos um SUS que, graças a Deus, atende muitas pessoas, e o SUS a gente tem que defender porque o SUS é algo bom, é nosso. No entanto, o SUS ainda não possui uma infraestrutura necessária para bater de frente com essa doença que está infelizmente assolando e nós não sabemos quando isso vai terminar, ok? Então um abraço para você, eu espero que você possa ter aprendido bastante sobre o continente americano e qualquer dúvida, estou aqui. Abraço.